Muito boa noite a todos. Iniciamos mais uma live. Hoje, para esse mês, no caso nem é hoje, para o mês que a gente está fazendo uma live por mês, o tema vai ser Aprenda a planejar a sua aposentadoria. E hoje a gente vai bater um papo com o Renan Célio. Ele é planejador financeiro e a gente vai aprender bastante coisa aí. Vamos lá, Renan. Vou convidá-lo aqui para a live. Funcionou o som, Aline? Pera aí. Consegue me ver, me ouvir? Oi, Renan. Boa noite. Consigo sim? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo Bem, Ricardo? Certo? certo? Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir alto? Muito bom. Muito bem, Renan. Bom, A gente pessoal, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar aqui. Tem um link, né, ô, Ricardo, em relação à live? é direto pelo Instagram, Renan. O link é direto pelo Instagram. Hum, É só mandar, na verdade, o seu perfil e o pessoal acessa? Exato. Tá como perfil público e aí as pessoas conseguem acessar e assistir. Maravilha, excelente. Eu vi que o pessoal já está começando a conectar aqui. Boa noite, Aline Biagio. Boa noite, Frank. Vamos verificar. Um pouquinho a gente vai começar já a live. Boa noite, Lucas. Boa. Alguém mandou um coração aí. Beleza. Boa noite, boa noite. Boa. Bom, um pouquinho vai começar a apresentação, né? Então, cada um dos envolvidos na live vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da história e depois falar exatamente do que o pessoal mais quer ver, né? Ver e ouvir. Pode E aí, começar se se aposentar, Ricardo, apresentando. é fácil? Pode começar se apresentando, Renan. O pessoal aqui já me conhece. Já conhece? Já. Beleza. Pode se apresentar, Então, por muito favor. boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo, tá? Meu nome é Renan Biagio, eu tenho 28 anos, eu trabalho com consultoria financeira já tem um tempinho aí, já tenho quase 3 anos, tá? Eu basicamente auxilio as pessoas a construir patrimônio, a enriquecer, mexer com investimentos e tudo mais, tá? O Ricardo fez um convite super especial, né, que é falar sobre essa parte de você conseguir um dia parar de trabalhar, pelo menos com uma tranquilidade financeira muito boa, né? E eu aceitei com certeza o convite justamente pensando em passar informação para as pessoas sobre um ponto bastante crucial, bastante delicado. Previdência. Eu fico mais com a previdência privada e o Ricardo vai ser o responsável pela previdência pública. Tem mudanças aí no cenário brasileiro e adivinha, pouco importante, né? INSS. Boa. Então, pessoal, o Ricardo que vai dar o início, vai dar o start aí, tá? Ricardo, você se apresenta? Sim, sim. Bom, sou contador, tenho 30 anos, já toco um escritório de contabilidade há alguns anos, a Lisboa Bobate Contabilidade e Consultoria. A gente está aqui na Vila Carrão e acredito que boa parte aí do pessoal já me conhece. Mas a gente está fazendo uma série aí, uma live por mês com alguns temas e sempre fica gravado no IGTV, tá? Então, quem não conseguiu acessar aqui ao vivo, depois pode verificar a gravação no IGTV e depois eu disponibilizo também no YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Então, aprenda a planejar a sua aposentadoria. A primeira coisa que vem em mente, né, é o que é planejar, né? Então, e por que planejar? O que é planejar e por quê? Bom, se a gente não planta hoje, a gente não colhe amanhã. Regra básica da vida. Então, os governos preocupados com a continuidade da sociedade, de tudo que
da manutenção da sociedade em si, eles criaram, desenvolveram, né, fundos de previdência pública, onde o cidadão, conforme vai trabalhando, contribui para que o fundo pague a aposentadoria das pessoas que estão encostadas, descansando, depois de já terem trabalhado, contribuído muito com a sociedade, durante muitos anos. Agora elas merecem as férias, né? Ficam curtindo a velhice, até porque quando a gente fica velho, nossa capacidade produtiva diminui. Então, é uma forma que a sociedade encontrou de se organizar para que no futuro você tenha descanso, tranquilidade, uma fonte de renda garantida para você poder sobreviver até o seu último dia de vida, né? Então, o INSS é a instituição, o órgão responsável aqui no Brasil pela Seguridade Social e muito além disso, da questão da aposentadoria, o INSS também aqui no Brasil, ele é uma super instituição, né? Ele arrecada fundos e ele cuida da seguridade social, não só da Previdência. Como por muita gente não sabe disso, mas o SUS, o Sistema Público de Saúde, é integrante da Seguridade Social. Então, atrelado ali à área previdenciária, não existe só a aposentadoria. A aposentadoria é uma das pernas, então existem outras, né? A previdência, a saúde e a assistência social são os 3 pilares aí do nosso instituto, tá? Mas hoje a gente vai focar na questão da aposentadoria, mas é importante que as pessoas tenham essas noções conceituais inicialmente, tá? Bom, o INSS, o que significa? Instituto Nacional da Seguridade Social. Hoje, ele é a forma oficial que todo cidadão que trabalha com renda tem um rendimento assalariado, CLT, MEI e até mesmo empresário, dono de empresa, todo cidadão é obrigado a contribuir, tá? Então, todo cidadão obrigado da seguinte forma: quem tem essas rendas características, tá? Quem tem rendas com outras características não entra nessa obrigatoriedade. Mas vamos tratar primeiro da questão do MEI. O MEI é o mais famoso aí, que hoje em dia muita gente vem buscando aí, abrindo o MEI, que é a solução mais acessível a todos, né? Então, o MEI hoje ele conta com a contribuição de 5% do salário mínimo ao INSS. Então, quando você abre um MEI, um CNPJ de microempreendedor individual, você tem que contribuir todo mês com 55, atualmente é R$ 55, que vai para o caixa do INSS, da Previdência, tá? Então, e aí tem o ICMS e o ISS que soma no DAS do MEI, mas aí é repartido para o estado ou para o município de acordo com o seu ramo de atividade, que totaliza aí R$ 61, né, o valor do DAS. Então, o que o MEI dá de benefício com isso? Você que tem um MEI, você vai ter a condição de segurado do INSS e vai poder participar aí dos benefícios que o INSS fornece, tá? Principalmente quando você for se aposentar, você vai ter direito à aposentadoria de um salário de contribuição de um salário mínimo, tá? Você não vai ter o teto do INSS, mas você vai ter lá um salário mínimo para você receber no futuro, quando você for se aposentar. Além disso, você tem a Seguridade Social. Por exemplo, se acontece um acidente de trabalho contigo, que você não consegue trabalhar, você fica muitos dias parado, perna quebrada, enfim, tem diversos casos aí, exemplos que podem ocorrer que você não consegue voltar à sua atividade, produzir, tocar a sua vida. O INSS, além da questão da aposentadoria, ele também tem outros benefícios que ele vem trazendo para te dar uma força. Você vai ter uma renda pelo tempo que você está aí improdutivo, que você está sem poder contribuir, sem poder trabalhar e ganhar seu pão. Então, isso é muito bom. Poucas pessoas, às vezes se esquecem disso, então a gente sempre precisa lembrar. É importante ter a condição de segurado.
Existem períodos de carência que mais para frente, em outro momento a gente vai aprofundar sobre isso, mas a condição de segurado, ela é importante que as pessoas tenham e mantenham justamente para esse tipo de coisa. Não só para aposentadoria daqui a muitos anos, mas também para que você tenha essa assistência necessária em uma imprevisibilidade que possa vir a ocorrer, tá? Bom, esse é o MEI, a gente está passando bem por cima, não tem como a gente entrar nos detalhes de todos os tipos aqui, nós vamos dar uma explicação bem geral para que vocês tenham um conhecimento básico. Então, inicialmente estamos na Previdência Pública, depois a gente vai com a privada com o Renan. Contribuinte individual, é a segunda forma que a gente vai explicar agora. Quem que é o contribuinte individual? É o sócio da empresa, é o cara que tira prolabore. O que é o prolabore, para quem não sabe? Você que tem uma empresa, você que é empresário, que emprega gente, ou não precisa nem empregar ninguém, é só você mesmo na empresa. Você tem direito a receber um salário da sua empresa. Se você tem sócios também, você trabalha efetivamente na empresa, você tem direito a definir, você que define o valor da sua remuneração, você é o dono da empresa, você define sua remuneração, que é a partir de um salário mínimo. O salário mínimo é o piso para todo mundo, tá? Então, você que tem uma empresa, define o seu prolabore e começa no prolabore, você vai ter um rendimento tributado pelo INSS também, tá? É como se fosse CLT. É exatamente o cálculo da CLT. Vai ter imposto de renda retido na fonte também, tem o INSS que hoje é tabela progressiva, tá? Também um comentário, a tabela progressiva do INSS, ela começa com alíquotas de 7,5% na iniciativa privada, vai até 14%, e tem a questão pública, o INSS da Previdência Pública, que as alíquotas alcançam até 16,79%. Mas eu já chego no público, eu ainda estou no INSS na área privada, de empresas, tá? E a CLT é a mesma coisa que o contribuinte individual. A diferença é que o contribuinte individual, ele recolhe 11% também, ou 20%. Que a gente tinha a figura da aposentadoria por tempo de contribuição antigamente, né? Teve a reforma da Previdência e trouxe algumas mudanças aí muito importantes, que vai afetar aí os cálculos, vai afetar aí o futuro, e aumentar a arrecadação por um tempo, e que era realmente necessário se fazer a reforma, mexer, porque é necessário ser feita a manutenção do sistema, o sistema tem que se pagar, né? Então, a Previdência Pública é o mínimo, né? Tem o mínimo e tem o teto, os salários de contribuição. O governo consegue garantir para você essa faixa para o futuro e mais os benefícios que existem a mais aí, tá? Bom, agora que a gente falou da questão pública, vamos adentrar mais alguns detalhes aí do INSS. Tempo mínimo para se aposentar. Bom, antigamente, poucos anos atrás, antes de passar a reforma da Previdência, né? Nós tínhamos duas formas de se aposentar. Por tempo de contribuição e por idade. A reforma da Previdência veio e tirou a possibilidade de você se aposentar por tempo de contribuição. Hoje, depois que passou a reforma da Previdência, nós só iremos nos aposentar por idade. Só que, para se aposentar por idade, com 100% do salário de contribuição, é necessário bater algumas metas de tempo. Ou seja, antigamente você podia bater a meta de tempo e não a de idade, e já se aposentava. Hoje você só vai se aposentar depois que bater a idade, para pegar 100%, se cumprir as metas de tempo. Então eles mudaram aí o raciocínio lógico da coisa. Como ficou? Bom, o homem tinha que contribuir por 35 anos para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E a mulher tinha que contribuir por 30 anos, isso é o regime geral, tá? O Regime Geral da Previdência Social, RGPS. É o básico padrão que abrange a maioria da galera aí, pessoal. E a mulher, 30 anos.
isso mudou. O tempo mínimo, olha só que interessante, inicialmente, parece até que foi bom, mas vamos lá, vamos ver. O tempo mínimo hoje para que o homem contribua e tenha direito a se aposentar é de 25 anos e a mulher de 20. Isso. E contribuição mínima, não, é de 20 anos para o homem e a mulher de 15, perdão. 20 anos para o homem e 15 para a mulher. Ah, legal. Tava 35, caiu para 20. A mulher tava 30, caiu para 15. Pô, caiu bastante, né? É. Só que eles mudaram o peso na fórmula do tempo de contribuição. Isso é o mínimo. O homem que trabalhar e contribuir, né, durante 20 anos, ele vai ter direito a 60% do salário de contribuição. Ou seja, você precisa contribuir durante 20 anos para ter 60% do salário de contribuição. E a mulher contribui por 15 anos também para ter direito a 60% do salário de contribuição. Tá, mas como é que eu me aposento com 100% do salário de contribuição? Bom, a cada ano que exceder o tempo mínimo, você ganha 2% de acréscimo no tempo de contribuição, no salário de contribuição. Ou seja, para alcançar 100%, o homem precisa trabalhar mais, contribuir, né, mais 20 anos. E a mulher também. Como ficou? Os meus cálculos bateram quase 100 anos. Ficou 40 anos de contribuição para o homem e 35 anos de contribuição para a mulher. O que era 35-30 foi 40-35. Bom, a aposentadoria rural, ela tem um benefício aí de 5 anos a menos, é 60 anos a idade, tá? A idade mínima é 65 e passou, antigamente era 65 e 60. Mudou. Agora está 65 para o homem e 62 para a mulher. Bom, o INSS, ele funciona da seguinte forma, ele tem os benefícios de uma previdência, que você encontra no mercado, na previdência privada, mas ele também tem algumas coisas de como se fosse um seguro de vida, que é o que você encontra em paralelo no mercado. Bom, quais são os benefícios que o INSS fornece para os segurados? Que é interessante a gente ter, todo mundo ter. Aposentadoria especial, para quem trabalha com insalubridade. Aposentadoria por invalidez, que é o que eu falei, caso você fica inválido, aconteça algum acidente, alguma coisa contigo, você vai ter algo para receber. A invalidez, o INSS te suporta com, às vezes, até a mesma aposentadoria por invalidez. Você pode ter, tem outros auxílios aqui que eu vou falar. Se você não se tornou inválido, às vezes é só temporário o seu problema, você tem o auxílio doença, você tem o auxílio acidente, você tem o salário família e você tem o salário maternidade. Esses são os benefícios para quem tem a condição de segurado. Ou seja, o cidadão diretamente, ele que contribui todo mês ali para o INSS, o desconto da sua olerite, na sua folha de pagamento, no seu Prolabore, ele está assegurado desses benefícios. Além disso, além dele estar assegurado, os dependentes dele também contam com uma cobertura, que é um benefício também que o INSS fornece, que é a pensão por morte e o auxílio reclusão. Ou seja, se você vir a falecer, alguém vai ter direito à sua pensão, quem é dependente seu vai ter direito à sua pensão, e se você vir a ser preso, também seus dependentes terão direito aí ao auxílio reclusão, uma ajuda que você estava lá colocando comida na mesa, dinheiro ali para a família, para sustentar a sua família, o Estado vai fazer isso por um tempo para você. É porque o preso ele é obrigado a trabalhar, né? Então, ele, em tese, está contribuindo com o INSS também, né? Lembrando que só tem direito a isso quem tiver a condição de segurado. Ou seja, olha a importância de se ter a condição de segurado. Para isso é necessário
contribuir. Existem tempos de carência, tá? Que a gente hoje não vai dar tempo de entrar nessa discussão, mas você tem, por exemplo, alguns benefícios, você tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição para vir a ter direito. Os benefícios têm que ter 6 meses de contribuição para vir a ter algum direito. Você começou, às vezes, a pagar o INSS ontem e você ainda não alcançou o tempo de contribuição. Aí você tem que entrar com o processo para conseguir reconhecimento de direito e às vezes até perde, às vezes não consegue, tá? Então, existe também um limbo aí no INSS, que existem alguns problemas aí, né? Pessoa que se acidenta, não consegue fazer perícia, a empresa só paga 15 dias, tá? Você ficou doente, aconteceu alguma coisa, algum problema, tem um assídio, um afastamento, a empresa só paga 15 dias do seu salário. Acima de 15 dias é o INSS que vai pagar. Às vezes já tem caso de você sarar, se recuperar, ficar lá meses sem trabalhar, sem ter renda, e aí quando marca a perícia você já melhorou, aí você cai no limbo, porque você não consegue receber aqueles dias, você já se recuperou até marcar a perícia. Então, existem os problemas aí do INSS. Mas, se você parar para analisar o tamanho do país e todos os benefícios que o INSS oferece, ele é uma base realmente necessária para todos os trabalhadores. A realidade, a gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento, não é um país desenvolvido. Então, ela é a base, é o que todo mundo precisa ter, pelo menos a base de um salário mínimo, né? O ideal, a gente está fazendo algumas contas, eu tenho clientes, tem um caso aqui que o cidadão contribui o teto, que é interessante, é uma forma de você poder garantir uma aposentadoria sobre o teto. Então a gente sabe que a realidade do brasileiro, às vezes é muito difícil conseguir contribuir para ter a seguridade sobre o mínimo. A gente sabe que a realidade do brasileiro é complicada, mas quem tem uma condição melhor pode até também buscar o teto do INSS, que também é muito interessante. Você vai ter uma renda aí no futuro, uma aposentadoria de R$ 5.000, né? Então, quase 6. Então, de tempo em tempo a tabela vai atualizando, existe esse teto. É sim muito interessante, nós recomendamos a todos que busquem aí ter a cobertura do INSS. Sabendo disso, né, que você precisa aí de 40 anos, né, de tempo de contribuição total, né? E, Ricardo, você falou aí que é 20 anos o mínimo, né? A gente consegue trabalhar algumas matemáticas aí em cima disso. E algumas conclusões que a gente consegue chegar nisso, e até já dar uma dica aí para os nossos espectadores, é o seguinte. Cidadão, se você só vai se aposentar com 65 anos ou 62, por idade e ponto, você sabe que no mínimo, a partir dos 45 anos, 40 anos, você já tem que contribuir para o INSS. Se você nunca contribuiu, nunca pagou um centavo para o INSS, nunca teve um emprego registrado CLT, nunca abriu um MEI, nunca tirou pro Labore, nunca pagou nada. Dos 40 anos para cima, é necessário que você contribua, para que você tenha, pelo menos, no caso do homem, 20 anos de tempo de contribuição, dos 45 aos 65, e da mulher aí dos 42 aí para cima, tá? Então, Boa. eu Só para até traz um reforçar. pouco para baixo para ser mais prudente. 40 anos para cima, começa a pagar o INSS, amigo. Tá? Sim. E sabendo que tudo que exceder esse tempo mínimo, você ganha 2% a mais no salário de contribuição. Tá bom? Bom, isso eu acredito que é isso, a questão do INSS aí que a gente pode vir a tratar. Falei dos benefícios. Tributação. A tributação. Ricardo, vamos lá. Estou com 65 anos de idade. Passou muitos anos, contribuí mais de 40 anos. Alcancei 100% do salário de contribuição. Me aposentei bem. Sobre o teto ou até sobre o teto. Vamos tratar sobre o teto. Como que ocorre depois o rendimento? Você vai usufruir do benefício que você tem. Bom, existe a tributação do imposto de renda sobre o salário que você vai ter, sobre a sua aposentadoria que você vai receber, tá? Então, essa aposentadoria, ela é isenta até 24.500 e pouco. Deixa eu pegar o valor aqui exato. 24.751,74. Ela é isenta. Acima disso, você cai na tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. E aí você faz a declaração de imposto de renda, e aí na sua declaração apura se você tem que restituir o imposto, ou se até mesmo se tiver que pagar a diferença, tá?
Tem casos aí que a pessoa trabalhou na esfera pública, trabalhou na esfera privada, às vezes o pessoal se aposenta nas duas, se aposenta no INSS, se aposenta no governo do estado ou na prefeitura, tem duas aposentadorias. O limite de isenção de aposentadoria é 24 mil uma única vez. A gente soma os dois informes de rendimento, um só é isento e o outro soma-se e tudo é tributado, tá? Falando um pouco da questão pública, tá? A gente falou do RGPS, que é Regime Geral de Previdência da Seguridade, né? E tem o público, ele trabalha com o sistema RPPS, Regime Próprio de Previdência e Seguridade. O RPPS, ele tem algumas coisinhas diferentes aí, tá? Ele tem as regras próprias, podem ser diferentes. Aqui, ó, Regime Próprio de Previdência Social. O RPPS é o governo, é o estado, é a prefeitura que vai lá e dá a legislação para coisa. Então tem algumas diferenças, tem alguns benefícios, tem algum abono, alguma coisinha a mais, que sempre tem, tá? É bom. E ele mesmo é separado. Então são dois fundos, o INSS administra os dois, não se mistura. E aí ele mesmo gera. Então, os funcionários públicos contribuem para que esse fundo pague hoje quem está encostado. É o mesmo esquema, mesmo raciocínio operacional do INSS, só que de um outro regime. E, por fim, passando também uma pincelada sobre a aposentadoria dos militares. O militar, ele não se aposenta. Ele sai da ativa, ele fica ali no banco, fica na reserva. Por quê? O que acontece? O militar, quando está de reserva, ele tem direito a um negócio chamado soldo. O soldo não é uma remuneração de aposentadoria, mas é um salário para quem é inativo. Porque o conceito do regimento militar diz que ele pode vir a ser convocado. Ou seja, ele não está realmente aposentado, encostado, pendurou a chuteira. Se o país precisar chamar ele para ir para uma guerra, ele vai pegar as botas de novo, ir para cima e volta a trabalhar, volta a receber o salário integral. Entendeu? Então é diferente, é um outro esquema, é outra legislação, outra metodologia. O soldo é uma porcentagem de um salário que ele tinha, que não é dativo. Quem está nativo ganha mais, quem está encostado ganha menos. Então aí tem diferenças de cargos, patentes, valores, enfim, é toda uma regra diferenciada para o militar, tá? Bom, isso é todo o esquema aí de aposentadoria pública que a gente tem do INSS. Tratamos aí até algumas coisas que estão além do INSS, que são os fundos militares. E agora a gente tem as opções que o mercado oferece para a gente, né? Que é a previdência privada, Renan. Explica para a gente como é que funciona aí a previdência privada. Boa. Foi uma ótima explicação, Ricardo, em relação à parte de previdência pública, né? Porque hoje é a principal estratégia que o brasileiro utiliza para justamente um dia se aposentar, um dia parar de trabalhar. E aí, com as novas mudanças, né, impostas pelo governo recente, a gente tem uma questão, como é que funciona agora a nova regra? Então, antigamente, a gente já sabia, tem que trabalhar muito. Hoje, o trabalhar muito é mais ou menos relativo. Por quê? Antigamente, mesmo você trabalhando muito, você conseguia se aposentar com 50 anos, 55 anos de idade. Hoje, é praticamente impossível você se aposentar com 50 anos. Você vai se aposentar com, no mínimo, 65 no caso do homem, desde que ele tenha 20 anos de contribuição. Então, é uma regra interessante que até quase que induz as pessoas a começarem a contribuir muito mais tarde com o INSS, né? Bom, então, gente, agora chegou na minha parte, que é justamente trazer o contraponto, né, da previdência pública. O Ricardo, a gente não chegou a combinar, mas o Ricardo está aqui para justamente tentar puxar vocês para a previdência pública e eu fazendo o caminho contrário. Eu puxar vocês para a previdência privada, tá? O Vicky já tem uma pergunta aí, daqui a pouquinho acho que você pode já responder, já abrir um momento para tirar essas dúvidas, tá? Por então, favor, gente, enviem as perguntas, no final da live a gente vai passando e respondendo. Excelente. Então, gente, vamos lá, tá? Previdência privada. Eu imagino que na cabeça de muitos deve ser algo com um ponto de interrogação gigante. E aqui eu compactuo muito com vocês, porque, gente, anos atrás eu tinha exatamente essa mesma ideia. O que é uma previdência privada? É uma previdência meio pública que eu contribuo, e aí se de repente eu paro de pagar no meio, eu perdi tudo? É um tipo de algo que eu tenho que pagar 35 anos obrigatório, e se eu não pagar os 35, eu não consigo parar.
Mas o que é uma previdência privada? Tá? Então, de alguns anos para cá, quando eu adentrei no mercado financeiro, óbvio que eu tive que fazer cursos sobre isso, eu tive que estudar bastante sobre previdência privada, e eu descobri uma coisa. Previdência privada nada mais é do que um tipo de investimento. Por exemplo, poupança. Tecnicamente, poupança é um investimento. CDBs e outros tipos de investimento. Eu coloco o dinheiro lá, o dinheiro vai render, a quantidade de dinheiro vai refletir na quantidade de dinheiro de rendimento que eu vou ter. Então, óbvio, se eu tiver contribuído ao longo da minha vida e o total lá tem 50 mil reais, o rendimento vai me proporcionar alguma coisa boa. Por isso que as pessoas elas têm que contribuir muito, muito, muito nesse tipo de investimento para ter um montante muito bom e ter um rendimento mensal interessante. Tá? Agora, gente, que tipo de investimento? Hoje a gente tem muitos tipos de investimento. Tá? Então, por exemplo, ações na bolsa é um tipo de investimento. Poupança é um tipo de investimento. Temos CDBs, letra de crédito. Então, aí está a questão, tá? Em qual tipo a previdência se encaixa? Então, por exemplo, as pessoas elas podem investir em empresas diretamente. Por exemplo, eu posso investir diretamente na Petrobras. Posso comprar ações da Petrobras sem um intermediário. Né? Eu posso investir num CDB do Banco Itaú. Eu não preciso de um intermediário para isso. Eu posso investir em ações do Banco Itaú. Eu posso investir em X e em Y. Mas a questão é, eu tenho pleno conhecimento sobre isso? Eu entendo tudo do momento financeiro da Petrobras? Eu tenho uma estrutura por trás de mim para, de fato, fazer uma análise técnica qualificada para saber se, de repente, a Vale do Rio Doce está no momento certo de eu investir? Eu não tenho. E aí? Vou ficar no limbo? Não invisto? Coloco na poupança? Deixo o dinheiro embaixo do colchão? Então, essas são questões justamente para eu refletir. E se eu contratasse alguém qualificado, estruturado, bem visto e confiável para fazer justamente o direcionamento do meu dinheiro? Então, hoje a gente tem um tipo de investimento que é justamente isso. Ele é um tipo de investimento que parece muito mais um contrato de prestação de serviço do que um investimento comum. Como assim? Tá? Muitos aqui provavelmente têm investimentos que têm aquela taxa de administração. Gente, o que é essa taxa de administração? Poupança não tem taxa administrativa. Essa taxa de administração é o seguinte, eu estou contratando um gestor e esse gestor ele vai investir o meu dinheiro. Então, por exemplo, eu não sei investir em ações, mas eu posso contratar um gestor através de um fundo de investimento que ele vai saber direcionar dinheiro em ações. Por que eu estou deixando essa especificação de eu investir diretamente ou simplesmente contratar alguém? Previdência privada é justamente isso. Ela se encaixa como uma espécie de um gestor. Eu contrato um gestor para ele direcionar o meu dinheiro. Então, por exemplo, eu quero investir em ações. Ah, mas não vou fazer a previdência privada, vou investir em ações. Mas espera, previdência privada e ações não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Né? Só que eu não tenho conhecimento em ações. Então, o que eu vou fazer? E eu também não tenho tempo. E muitas vezes as pessoas não têm tempo, as pessoas não dedicam tempo, elas preferem dedicar o tempo em outras coisas. Mas e se ela contratasse um investimento que fosse um gestor para direcionar esse dinheiro justamente para isso? Para investir em ações? Pô, bacana. Né? Muito, muito bom, porque esse gestor ele pode ter um resultado financeiro muito, muito bom. Muito, muito bom. Porque ele vai ter o conhecimento técnico, são departamentos de análise, é uma empresa gigantesca que faz essa avaliação, quais são as ações do mercado. Né? Pô, bacana, então faz muito mais sentido investir num fundo de investimento. Mas, espera, e se eu pudesse
investir em um fundo de investimentos que me trouxesse um benefício a mais. Como todos sabem, o Brasil ele tem uma carga tributária uma das maiores do mundo, tá? E um dos pontos dessa carga tributária é justamente na parte de investimentos. Então, por regra geral de investimentos, quando você, eu vou tentar investir, vou investir, coloco meu dinheiro no investimento, tá? A regra geral é, eu coloquei o dinheiro, da rentabilidade vai sair o imposto, né? Vai sair o imposto da renda. Começa em 22,5% de imposto, se eu tirar logo em seguida, né? Agora, se eu esperar depois de 2 anos para retirar o dinheiro, eu vou pagar 15%, que é o mínimo, né? Regra geral. Então, se eu esperar 2 anos para tirar o dinheiro, aos 720 dias, né, basicamente, 720 dias, eu tiro com um imposto bem melhor. Então, é uma coisa interessante. Posso pagar menos imposto, mas dá para pagar menos imposto? Dá. Existe um tipo de investimento que é exatamente isso, um fundo de investimento onde eu consigo pagar não 15% no mínimo, eu consigo pagar 10%. Qual que é o nome desse investimento? Previdência privada. Previdência privada nada mais é do que eu contratar um gestor, eu investir em um fundo, que ele vai direcionar o meu dinheiro justamente para rentabilizar muito melhor, com informações que eu não tenho, muitas vezes. Só que previdência privada, diferente dos outros tipos de investimento, previdência privada ele é o único investimento no Brasil que ele consegue chegar no piso de 10%. A regra geral de todos os outros investimentos, 15% para cima. Tem exceções? Tem. A poupança é uma exceção. Tá? A LCI e a LCA também são exceções. Então, gente, vale a pena eu investir? Eu posso investir, construir patrimônio através de um gestor que vai fazer justamente a parte de pesquisa. Só que eu posso direcionar para algo que vai ter benefício de imposto. Tá? Então, gente, eu queria desmistificar o que é de fato uma previdência privada. Agora, eu quero falar quem pode fazer uma previdência privada, né? Gente, quem pode fazer? Sinceramente, qualquer pessoa, tá? Não dá, uma pessoa jurídica, acho que não dá para fazer uma previdência privada, tá? É mais uma pessoa física. A pessoa jurídica, na verdade, ela vai ter, para os funcionários, ela vai direcionar a previdência privada. Então, qual que é a ideia, tá? Eu não quero contar com o governo para me aposentar lá na frente. Eu quero, de fato, eu mesmo construir o meu patrimônio. Eu quero construir o meu capital. Então, o que eu faço? Eu vou, em vez de investir em negócios, investir em imóveis, investir em créditos, compra e venda de créditos, investir em ações, não, eu faço investimentos, né? Eu posso direcionar a previdência para fundos focados em compra e venda de imóveis. Tem. Eu gosto muito dessa ideia de comprar e vender títulos, né? Posso fazer uma previdência especificamente para isso. Eu posso contribuir 5, 10, 15, 20 anos uma previdência privada de algo que eu quero direcionar meu dinheiro. Então, por exemplo, a pessoa pensa, mas Renan, mas os youtubers falam que, né, que o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Eu prefiro muito mais investir no Tesouro Selic do que qualquer outra coisa. Porque eu sou ultraconservador. Beleza. Agora, e se eu te falasse que existe uma previdência privada que investe em Tesouro Selic? Tadã! Problema resolvido. Temos um investimento conservador. Então, eu direciono o dinheiro para previdências que podem ser mais conservadoras ou podem ser muito mais agressivas. Então, a gente tem tipos de previdências. Renan, eu prefiro uma coisa extremamente arrojada. Tá bom. Tem previdências, tem fundos de previdência que são justamente para isso. Renan, eu não consigo ver o meu dinheiro, eu não quero arriscar em nada. Tudo bem. Previdência privada também é para você. Porque você pode investir em coisas que você precisa dessa segurança, só que em fundos muito mais conservadores. Então, quem pode fazer? Pessoas físicas que não pretendem contar com o INSS. Pode fazer previdência pública e previdência privada junto? Claro que pode. Inclusive, eu recomendo. Pode contribuir sim com o INSS, tá? Só que, óbvio,
como nós não sabemos a situação do governo daqui 5, 10, 15, 20, 25 anos, adivinha o que eu faço? Eu posso simplesmente passar o INSS como um plano B e eu estruturar um planejamento que de fato vai me garantir eu me aposentar da melhor maneira possível. Eu quero me garantir, eu não quero depender do governo. Renan, eu tenho casos aqui onde o cidadão ele está estruturando o INSS sobre o teto, recolhendo sobre o teto, e complementar a isso ainda está estruturando também uma previdência privada também interessante. Então, você pode trabalhar com isso, você pode estruturar o mínimo do público. Porque é mais difícil o governo quebrado que uma instituição financeira privada. De fato, o governo pode imprimir dinheiro no último, né, no último segundo ali, a última cartada, o governo pode gerar inflação e imprimir dinheiro. Ponto. A instituição privada não, né? Então, o governo tem ainda uma certa segurança que ele consegue te pagar. Vai gerar uma inflação? Vai gerar uma inflação. Vai corromper seu poder de compra? Vai. Mas você vai receber alguma coisa, né? E interessante que você possa justamente trabalhar essas duas de forma complementar, né? Mas só dentro pode continuar, por favor. Perfeito, perfeito. E você falou uma coisa extremamente importante, Ricardo. Por exemplo, eu não sei como vai estar o governo, como vai estar a situação do mercado daqui 5, 10, 15, 20 anos. A pessoa pode ter, então, o INSS e uma previdência privada. E mais do que isso, gente, imagina se a pessoa pode dividir a previdência privada em um fundo mais conservador e um outro arrojado. Nada impede também, né? Eu sou defensor de algo muito mais conservador. Por quê? Eu não sei como vai estar o mercado daqui 10 anos. Daqui 5 anos, muita gente tenta prever. Mas 10 anos é muita distância de tempo. 15, 20, 25 anos, eu acho muito complicado. Por isso que, geralmente, eu recomendo previdências que são fundos que investem em governo, Tesouro Selic, né? Tem uma previdência especialmente para isso. Óbvio, tem outras previdências que são muito, muito seguras, são extremamente conservadoras, tá? Então, uma coisa que eu posso fazer, Renan, eu quero investir em compra e venda de imóvel, mas eu não tenho conhecimento para isso. Beleza, você pode fazer um fundo de investimento imobiliário. Só que o mínimo de imposto que você vai pagar é 15. Se você fizer um fundo de previdência que investe nisso, vai pagar 10. Tá? Então eu quis trazer essa ideia que é um fundo de previdência um pouco mais conservador, que você pode investir no que você quiser, desde que você ache o fundo. Tá? Existem milhares de fundos de previdência no Brasil. Tá? Então é uma coisa indicada para todo mundo que não quer contar com o governo. A pessoa, ela já contribuiu ali praticamente 30 anos, né, com o governo, falta ali 5, 10 anos para ela se aposentar pelo INSS. Vale a pena ela fazer uma previdência privada? Se ela quiser, de fato, ter um complemento, por que não? Ter ali pelo menos 500 mil, 1.500, 2.000 reais, né? Existe um cálculo técnico para a gente avaliar quanto de dinheiro eu tenho que ter dentro do meu fundo de previdência para rentabilizar o que eu quero por mês. Então, as pessoas falam, pô, quando meu gerente falou que quando eu bater 60 anos vai render na faixa de R$ 1.200. Está certo? Depende. Depende. Né? Depende da quantidade de dinheiro que tem lá, depende do rendimento. Tá? Então, agora eu quero adentrar com vocês, gente, numa coisa que é extremamente importante. Tá? Quem tem uma previdência privada hoje ou pensa em fazer, precisa prestar muita, muita, muita atenção nessa próxima parte que eu vou falar. Tá? Uma coisa chamada renda mensal vitalícia. Tá? Os gerentes eles apresentam isso como o vencimento da previdência. Quando você contribui aqui nos próximos 20 anos, quando você bater 60, 65, a previdência ela vence e aí você começa a receber renda mensal vitalícia. Eu vou receber uma renda todos os meses para sempre. Isso é uma coisa boa? O nome é bonito. Mas aí que está a questão, tá? O que é isso? É um tipo de regime. É aquele fundo que você está aportando dinheiro,
teu tipo de fundo você está contratando para receber lá na frente uma renda mensal. Tá? A maior parte hoje das previdências que as pessoas fazem são através desse regime. Por isso que eu estou trazendo bastante ênfase para isso. Porque a grande maioria das pessoas, elas contribuem com previdência privada através do regime de renda mensal vitalícia. Agora, isso é uma coisa necessariamente boa? Pô, Renan, mas quando vencer minha previdência, eu vou começar a receber. É o que eu quero, né? Só que, qual que é o detalhe? Geralmente, tá? Isso em quase todas as instituições financeiras que são administradoras do fundo de previdência, eles não fazem um cálculo muito bom para te devolver todo mês esse dinheiro de renda. Então, por exemplo, a pessoa contribuiu todos os meses por 25 anos no fundo de previdência dela. Tem ali mais ou menos 400 mil reais. Ela levou um bom tempo, teve um bom rendimento, contribuiu e tem esse dinheiro todo aí. Tá? Vamos pensar nesse caso, tem 400 mil reais, então, beleza. Geralmente, né, essa instituição financeira fala, ó, quando você bater 60 anos, vai travar esses 400 mil reais e aí eu te pago 1.800 por mês, todos os meses. Mas, poxa, todo esse montante só vai me pagar 1.800? E as pessoas não questionam. Né? Já peguei casos, gente, que se bater no 400, a pessoa recebe R$1.500, R$1.300. Ano passado eu peguei um caso de um cliente, ele tinha 320 mil reais na previdência privada da Caixa Econômica. Rendia para ele 850 reais. Ele atingiu essa renda mensal vitalícia. Esse dinheiro todo, ele tem uma capacidade de render por mês um valor muito maior. O que você falou aqui, eu calculei, está dando 0,45% ao mês. Exatamente, Ricardo. Então, por que não é inteligente acontecer isso? Tá? Por alguns motivos. O dinheiro vai passar a ser travado. O dinheiro vai ficar travado. Você não consegue nem mexer nele direito. O dinheiro é seu, você construiu, você contribuiu, o dinheiro fica travado. Aí você começa a suar. E aí a instituição financeira começa a te pagar um valor muito menor daquilo que realmente deveria pagar. Então, por exemplo, a pessoa, ao longo da vida, ela constrói um valor significativo. 400 mil reais, num bom investimento, pode chegar a 2.500, quase 3 mil reais por mês, para sempre. Não 1.800, 1.500, tá? Por isso que geralmente eu recomendo o seguinte, não deixa a tua previdência vencer. Não deixa. Tá? Quando eu vou startar um fundo de previdência para um cliente, eu coloco para essa previdência vencer com 90, quando ele fizer 90 anos. Se desse para colocar mais, eu colocaria mais alto. Por quê? Porque não é inteligente travar aquele dinheiro e a seguradora começar a pagar um valor muito pequeno. Né? Então, existe um cálculo para eu conseguir projetar quanto que eu quero receber por mês. Então, por exemplo, eu pego a renda que eu quero receber por mês, eu quero receber na faixa ali de R$1.000 por mês, né, de renda ali garantida. Quanto que eu tenho que contribuir de tempo e quanto de dinheiro eu tenho que ter lá dentro do fundo. Tá? Existe um cálculo técnico para isso que ele fala o seguinte, do valor que tu quer, do valor que você quer, você tem que ter algo em torno de 120 a 150 vezes daquilo lá. Depende do fundo que você tiver. Se for um fundo mais agressivo, já pode ser mais na faixa de 120 vezes. Se for um fundo mais conservador, na faixa de 150 vezes. Então, por exemplo, para eu conseguir de fato uma renda de uns R$1.000, eu preciso ter algo em torno ali de 140 a 150 mil reais guardados, bem investidos. Eu quero ter uma renda de R$5.000. Pego os R$5.000 e multiplica por uns 150. Vai dar na faixa ali de uns 700 e poucos mil, 750 mil mais ou menos. Então, é assim que eu faço esse cálculo. Óbvio, Renan, eu vou juntar 700 mil, é muita coisa. Você não vai juntar isso num dia. É igual a previdência social. Você vai juntar por um determinado período considerável, muitas vezes 5, 10, 20, 25, 30 anos, e esse montante ser o responsável por garantir para você uma renda mensal. Né? Então, o que é muito mais inteligente?
você não deixar, você colocar esse vencimento da Previdência lá com 90, 100 anos, quando você atingir a idade que você quer se aposentar e tem uma quantidade boa de dinheiro, você não precisa esperar vencer. Todo mês vai render alguma coisa aquela Previdência. Saca a rentabilidade. Pô, eu tenho um fundo de Previdência aqui que tem 50 mil reais. Ele está me rendendo 300 reais por mês. Pô, já percebi que 300 reais por mês não paga as minhas contas. Então, o que eu vou ter que fazer? Trabalhar mais, contribuir mais, tendo um bom rendimento. Quando chegar num valor por mês que é satisfatório, eu já me sinto confortável e seguro para eu parar de trabalhar. Pô, atingi aqui o patamar de 200 mil reais que eu acumulei aí ao longo desses 12, 13 anos. Esses 200 mil reais me proporcionando na faixa de uns 1.100, 1.200. É o suficiente para me manter? Ah, eu estou satisfeito, vou parar então. Depende. Isso eu lá com 60 anos, se é suficiente, beleza. Não, 1.200 por mês não paga as minhas contas, né? Preciso de mais. Então a gente constrói de fato um planejamento, a pessoa ter ali 300, 400, 500 mil reais e ela ter de fato uma renda ali de 2.500, 3, 4, 5 mil reais. Eu posso ter uma renda, Renan, de 15 mil reais vindo só de previdência privada? É claro que pode. É claro, só que óbvio, você vai ter que ter um dinheiro maior lá dentro. Então, eu quero ter uma renda de 10 mil reais por mês. Eu ouço muito isso. E, gente, eu monto um planejamento justamente para isso, para a pessoa receber essa renda. Porque ela provavelmente não quer contar com o INSS, muitas vezes. Pega os 10 mil reais de renda que ela quer ter. Quanto que ela precisa ter? Algo em torno de 1.200.000 a 1.500.000 reais um fundo. Renan, eu quero ter 20 mil de renda. Mesma coisa, não foge à regra. Exatamente isso. Renan, Eu tenho um cliente... Oi? Uma pergunta que você estava falando aí, uma suposição. Eu sei que existe isso. Você fala, eu acumulei aí 500 mil reais, 200 mil reais. E se o cara quer sacar tudo e pegar tudo? É possível? Não é possível? Como é que funciona, Renan? Exatamente. Ele pode sacar a hora que ele quiser. Né? Ele pode sacar o dinheiro quando ele sentir vontade, óbvio. É um investimento burocrático, ele vai levar alguns dias, ele consegue sacar a qualquer hora. Quando o dinheiro atingir o renda mensal vitalícia, ali é um problema. Tá? Agora, gente, eu quero chegar na parte de onde eu contrato uma previdência privada. E aqui está o pulo do gato. Aqui está o problema. Tá? O que acontece, gente? A gente está com 7 minutinhos aí, tá? Então, por favor. Vou dar uma adiantada então aqui. Tá? Beleza. Gente, aonde se contrata a previdência privada? Não é no banco. Não se contrata previdência privada no banco. Por quê? Porque não é o banco que vai administrar esse fundo. Previdência privada, por lei, ela não pode ser administrada por um banco. Por quê? Porque banco é uma instituição de risco. Previdência privada, ela deve ser administrada por uma seguradora, de acordo com a lei. Mas, Renan, eu consigo fazer uma previdência privada no banco. Consegue, de fato. Né? O que acontece? A pessoa ela contribui o dinheiro vai para a conta do banco. E sabe o que o banco faz? Manda para a conta da seguradora. O banco só repassa. Né? Só que agora você tem duas instituições financeiras envolvidas como administradores. Isso é bom? Não, porque você vai pagar uma taxa administrativa muito maior. Você tem que pagar 2 gestores. E não quer dizer que esses 2 gestores vão fazer o melhor trabalho do que um. E existe uma coisa seguinte, então eu colocando dinheiro no banco, ele vai repassar para a seguradora e eu vou pagar para as 2 instituições financeiras. Sim. Pois quando você faz a previdência privada no banco, você vai pagar uma taxa administrativa na faixa de 3%, 4%. Né? Se você procurasse diretamente a seguradora, você vai pagar uma taxa administrativa menor. Inclusive é ela que vai cuidar do seu dinheiro. Ah, Renan, mas se aquele fundo de previdência ele quebrar, eu tenho 2 instituições financeiras para guardar, para resguardar. Não é bem assim essa história, tá? O fundo de previdência ele quebrar, óbvio, se houver corrupção ou uma outra coisa, aí sim você vai responsabilizar os administradores. Caso contrário, é um negócio que não deu certo. Por isso que é extremamente importante você analisar bem o tipo de investimento que você vai fazer. Eu quero fazer um investimento na Selic, em ações, em X, Y, Z. Tá? Última coisa, taxa de carregamento. Eu coloco o dinheiro no investimento e cai menos do que eu coloquei.
eu coloquei 100 reais no fundo de previdência e caiu 99. O que é isso? Como assim? Caiu uma moeda no chão do banco que eu não vi? Não. Na verdade, chama taxa de carregamento. Toda vez que eu coloco o dinheiro ou eu tiro o dinheiro, a instituição financeira vai lá e pega um pedacinho. Justo isso, né? Pois é. Eu também não concordo com isso, tá? Por isso que tem instituições financeiras... Imposto de renda também. Tem o Come Cotas do imposto de renda também. Exatamente. Então não faz muito sentido eu fazer isso no banco, tá? Quem tem previdência privada no banco, gente, sério, recomendo fortemente que levante mais informações, porque você provavelmente está num fundo de investimento que não é o adequado com o teu perfil, você está pagando uma taxa administrativa muito maior, taxa de carregamento que não é baixa. Gente, eu sei que o dinheiro de vocês é muito suado, porque o meu também é. E eu não acho justo simplesmente alguém se beneficiar por simplesmente desinformação, tá? Então, eu tenho meu Instagram aqui, eu vou estar aberto, quem tiver dúvidas, quiser mandar dúvidas no direct para mim, tá? Pode mandar, eu vou responder sem problemas nenhum, tudo bem? Maravilha. Ricardo, minha parte é isso. Maravilha, só para concluir que já vai dar o horário e eu quero gravar a live. Bom, a gente tem duas formas, que é o PGBL e o VGBL de previdência privada, né? O PGBL traz o benefício fiscal de que toda a sua renda tributária anual, o total dela, a renda bruta tributária, você pode deduzir agora do seu imposto de renda até 12%, ou seja, quem paga imposto de renda costuma preferir o PGBL para pagar agora, deduzir agora e pagar depois no resgate do montante total, ou seja, não paga agora, mas tributa o montante inteiro, tá? E o VGBL não, você só vai pagar sobre o lucro que o fundo tiver no futuro, mas você não tem a dedução de 12% agora. O VGBL é interessante para quem não paga imposto de renda na declaração pessoa física, tá? Bom, Renan, é isso. Muito obrigado pela live. Acho que foi muito esclarecedor. Quem precisar aí, o Renan trabalha com planejamento financeiro, conhece várias corretoras, ele pode ajudar todo mundo aí a fazer uma previdência privada. Eu, inclusive, sou o contador do Renan e sou cliente dele também, tenho aí contratado com eles aí junto com a corretora. Então, Renan, muito obrigado. Você está super recomendado para todo mundo. Agradeço a todos aí pela participação. Um grande abraço, fiquem com Deus e compartilhem com seus amigos aí para todo mundo, que as informações partilhadas aqui hoje são muito importantes e todo cidadão brasileiro precisa saber. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Muito obrigado, gente. Oportunidade, Ricardo, ter contribuído um pouquinho com informação para a galera, tá? Só para colocar um parênteses, o Ricardo também eu também sou cliente dele. Ele cuida dessa parte de contribuir, informações para o governo, tributação, emitir nota fiscal. Gente, essa parte de contabilidade é outro departamento para mim. Então, gente, recomendo também como contador para essa parte de nota fiscal, tá certo? Gente, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês, tá? Desmistificar um pouquinho aí do que é previdência pública, previdência privada. Então, qualquer coisa, estamos à disposição, tá certo? Desejo a vocês uma ótima noite e agradeço pela atenção. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau.